Fala, filho de Deus, tudo bom com você? Eu espero que você esteja muito bem, sendo uma linda mensagem de Deus na terra. Bom, voltei aqui nesse canal, voltamos, com uma novidade muito boa. Vamos começar agora uma série de mensagens sobre chamado aqui com você. Nós percebemos que muitas pessoas têm uma dificuldade quando o quesito é chamado. Deus, para que Deus me chamou? Como descobrir qual a minha vocação, meu chamado? Como eu descubro o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Que livros eu posso ler para descobrir alguma coisa sobre isso? Nessa sequência eu tenho certeza que o Senhor vai esclarecer muitas coisas a você aqui. Então, antes de começarmos, já vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para que você não fique de fora de nada que sair aqui no canal. E vai ter muita novidade durante esses dias aqui nesse canal. Primeira coisa, vamos lá. Para começarmos, eu quero falar sobre a primeira missão. Eu gosto da frase Deus começa pelo começo. Olha essa frase porque eu acabei de inventar aqui para falar para vocês. Deus começa pelo começo. Eu gosto de pensar em Juízes 6, quando Deus se revela a Gideão, um homem que foi juiz de Israel, e Deus chama ele para uma missão muito importante no povo de Israel. Que missão era essa? A Bíblia fala que o povo de Israel estava sob opressão dos inimigos ao redor, e nem plantar eles podiam plantar porque os inimigos vinham e pisoteavam toda a plantação quando estava nascendo ainda. A Bíblia fala que o povo de Israel se recolheu nas montanhas porque tamanha, grande era a perseguição com o povo de Israel. Aí a Bíblia fala em Juízes 6 que Deus se revela para um homem chamado Gideão para fazer algo extraordinário naquele tempo, que era libertar o povo de Israel daquela opressão. Mas a primeira coisa que Deus faz é se revelar para Gideão. E a primeira coisa que acontece aqui é que o anjo do Senhor se revela a Gideão. E quando ele se revela, ele fala: ei, varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele fala que Deus tem um plano, que Deus quer usar a vida dele e tal, em outras palavras, mas é justamente isso que o anjo do Senhor quer falar a Gideão. E a primeira coisa que me chama a atenção é a reação de Gideão. É uma reação totalmente atípica. Gideão, ele não se surpreende porque um anjo está falando com ele. Ou Gideão não sai correndo desesperado porque ele viu um anjo do Senhor se revelando para ele. A Bíblia mostra que quando o anjo do Senhor fala isso para Gideão, ele tinha uma resposta pronta. Ele pergunta assim: onde é que o senhor estava? Poxa, o senhor não é o Senhor das histórias dos nossos pais? Onde é que o senhor estava quando a gente estava passando por toda essa tribulação? A Bíblia mostra que Gideão tinha uma indignação no coração quando ele encontra aquele anjo, quando aquele anjo vem de encontro com ele. E a Bíblia mostra que ele chega para o anjo e mostra essa indignação, falando: poxa, há quanto tempo a gente está aqui sofrendo, angustiado, passando por essa opressão e o Senhor não fez nada. Sabe, Deus não escolheu Gideão à toa. Deus escolheu Gideão porque ele tinha uma indignação no coração sobre a situação do povo de Israel. Nós sempre falamos que uma das formas de descobrir o seu chamado é na indignação que você tem no coração. Poxa, Esdras, eu não aceito como os moradores de rua são desprezados pela igreja. Talvez o seu chamado esteja nesse quesito. Deus quer te usar poderosamente nessa indignação. Esdras, eu não gosto de como os jovens são tratados na igreja, como a liturgia sufoca os jovens. Talvez Deus tenha um chamado específico nessa área. Esdras, uma coisa que me indigna é na área da política. Talvez Deus tenha algo para você lá na política e quer te usar poderosamente lá na política. Você consegue entender isso? Talvez Deus tenha um chamado para você, que tem uma obra para você, ou tenha um serviço para você que está justamente na coisa que te indigna. Você consegue entender? Uma outra coisa que eu consigo prestar atenção nesse texto é quando Gideão, ele pede sinais. O Senhor falou com ele, o anjo se revelou para ele. E ele pede sinais. A primeira coisa que vem na nossa mente é, cara, Gideão era um cara duvidoso. Gideão era um cara que tinha muitas dúvidas. Porém, não. O povo de Israel era um povo muito criterioso no que tange espiritualidade. Gideão sabia que quem estava falando com ele era um ser sobrenatural, mas ele queria ter certeza absoluta do que ele estava ouvindo. Um ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é: não seja movido por emoção. Não seja uma pessoa movida pelo que vê e uau, já vou fazendo. Tenha suas certezas no Senhor sobre o que o Senhor quer fazer com você. Deus tinha uma obra grande, uma promessa. O anjo chegou falando, varão valoroso, uau, a notícia era boa, que Deus iria fazer alguma coisa, mas
Mas Gideão, ele primeiro tira a prova daquilo que ele estava ouvindo e sentindo naquele momento. Não comece coisas por emoção. Não comece porque, você está indignado. A indignação não pode trazer projetos feitos por impulso, uma coisa que você vai começar, mas não vai terminar, não vai dar sequência para aquilo. Tenha as suas certezas no Senhor. Esdras, eu acho que é isso. Isso aqui me indigna. Coloque aos pés do Senhor todos esses projetos. Comece a orar. Tire, uma semana de jejum, tire uma semana de consagração, orando por aquele projeto que o Senhor está ardendo no seu coração. E com certeza, meu irmão, saiba de uma coisa, certeza que o Senhor vai confirmar se a obra é dele ou não. Amém? Bom, e qual é a primeira coisa que Deus manda Gideão fazer? Eu quero descobrir. Vamos lá, vou trazer aqui para você. A Bíblia fala que quando Deus se revela a Gideão, realiza os sinais que ele precisava, Gideão mostra a sua indignação, Deus dá uma primeira missão para Gideão. Qual é essa missão, Ita? A primeira missão de Gideão foi derrubar os altares que haviam estabelecidos no povo de Israel. E assuste comigo aqui, o altar que Deus manda ele destruir estava na casa dele. Você consegue entender isso? Deus estava chamando Gideão para libertar o povo de Israel. Na cabeça humana, a primeira coisa que deveria ser feita era chamar soldados, era chamar pessoas preparadas para a guerra, bolar uma estratégia de guerra, mas a primeira coisa que Deus manda Gideão fazer é: vai na casa do teu pai e derruba os altares e levanta um altar para mim. Existem coisas que precisam ser primeiro vividas na nossa casa. Eu fico vendo muita gente que fala que tem chamado, que quer ser usado por Deus, que quer ir para nações, quer ir para África, quer fazer um monte de coisa para o Senhor, mas a casa dela não conhece o Senhor Jesus. Sabe, o que Deus vai fazer na sua vida, seja em outra nação, seja no Ribeirinho, nos quilombolas, seja lá onde for, o que Deus vai fazer na sua vida precisa ser primeiramente testificado na sua casa. Há coisas que precisam acontecer primeiro na tua casa. Altares que precisam ser derrubados primeiramente na sua casa. Sabe, o Senhor não quer levantar um menino que é rebelde, que não sabe obedecer. Deus não quer levantar uma pessoa que ela não é vista orando na casa dela. Deus não quer levantar uma pessoa para as nações que não consegue ser obediente na igreja local, que nunca fez um projeto na igreja local, que nunca obedeceu, que nunca se dispôs nem para limpar um banheiro. Você consegue entender isso? Altares que precisam ser derrubados dentro de casa, próximo de você, ao seu redor, na sua história, e um altar que precisa ser construído para o Senhor na sua casa, próximo de você. Gideão, eu tenho um plano extraordinário para você. Eu tenho um chamado específico e sobrenatural que eu vou fazer, uma história linda para fazer, mas primeiro começa em casa. Uma outra coisa que eu observo aqui é que Deus começa com princípios. Via altares estabelecidos, Deus vai fazer coisas sobrenaturais, mas Deus começa primeiramente estabelecendo um princípio. A nossa geração precisa ser uma geração não levada à emoção, não levada à sensação, a arrupios, mas uma geração que zela por princípios dos céus. Você precisa ser alguém que zela por princípios. Quais princípios são esses? Obediência. Eu costumo falar que a obediência é o que peneira os emocionados dos convictos. Leitura da palavra, devocional com o Senhor. Deus fala para Gideão estabelecer um altar em Israel para ele. Por quê? Porque aquele povo com certeza estava murmurando, com certeza estava padecendo, com certeza tinha promessa, mas aquele povo esqueceu de levantar um altar para o Senhor. Você consegue entender isso? Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida, um chamado poderosíssimo, mas primeiro ele precisa que você estabeleça um altar para ele. Volte para o começo. Não seja emocionado, movido a emoções. Seja uma pessoa movida a princípios. Essa é a primeira missão. Estabelecer um altar de adoração para Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque se nós não zelamos por princípios, não zelamos pela comunhão, não zelamos em construir um altar para o Senhor, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser pessoas que não querem o Senhor. A gente quer aquilo que a obra, o ministério, o chamado pode nos trazer. E o que vai acontecer? Os altares que nós iremos construir serão altares construídos para nós, serão plataformas. E isso o Senhor não quer. O Senhor quer ser o centro. O Senhor quer levantar uma geração que o ame sobre todas as coisas, que o ame a ponto de sim fazer coisas para Ele, mas que conhece Ele na intimidade, que estabelece altares de adoração, que a sua casa conhece.
o Senhor Jesus. Deus abençoe. Olha, no próximo vídeo nós estaremos trazendo algo muito poderoso e impactante para a sua vida. Não perca por nada. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, dê um gostei e compartilhe esse vídeo aqui com pessoas que precisam assistir esse vídeo e ouvir essa mensagem, tá bom? Deus abençoe. Um beijo no coração. Até a próxima. Te espero lá.